amados, graça e paz, boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para falar sobre esse tema riquíssimo, criando filhos de maneira saudável e como que nós fazemos isso, emocionalmente saudáveis. Primeiramente, eu quero agradecer a Iva, que me trouxe aqui, que me convidou para estar compartilhando com vocês. E para mim é um motivo de muita alegria. Antes de continuar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Elizabeth Takeda, eu sou mãe do Samuel de 4 anos, sou mestre em Ciências Humanas, eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuroeducadora e também faço círculos empáticos de comunicação não violenta e dou palestra, como vocês estão vendo, em igrejas, em escolas. E eu, gente, adoro falar sobre desenvolvimento infantil. Isso está na minha prática. Mesmo porque eu também escrevi um livro a respeito disso, Infância e Educação, Comunicação e Representação Imagética. E o quanto isso me toca, porque eu comecei a falar sobre isso a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, como a infância era vivenciada, né, de uma maneira geral. Na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse conceito de infância é um conceito cultural e ele foi sendo, então, descoberto. E lá no século XIII, mais ou menos, houve essa descoberta. Então, olha só, a idade antiga todinha, sem saber essa questão. E quem trouxe essa informação foi um pensador que se chama Philippe Arriet, que ele traz toda essa ideia, então, desse conceito, porque as pessoas, elas traduziam a sociedade através das pinturas no medievo. E ele começou a perceber que nas pinturas não tinha criança. E achou um fato muito interessante. Por isso, é importante pensar o quanto a criança ela vem passando por essas questões de desenvolvimento e o quanto foi muito novo para muita gente. Só no século XVII, XVIII mais ou menos, que houve a evolução desse conceito de infância. E Rousseau, que é um pensador, ele fala muito sobre isso. Muito sobre como a criança ela tem maneiras de se desenvolver, como que ela é, e ela não é um adulto em miniatura. Então é importante a gente pensar, quando o bebê nasce, o que ele faz? Será que o bebê tem trabalho? Será que o bebê consegue se desenvolver nesse mundo? E como ele consegue se desenvolver? Então, pensando em tudo isso, nós vamos bater um papo hoje a respeito do que é tudo isso, do que é esse desenvolvimento dessa criança. E eu fiquei com a primeiríssima infância para conversarmos, que é a respeito de criança de 0 a 3 anos. E para começar, eu trouxe essa bonequinha aqui, que traz muito disso. Olha só, gente, é como se fosse um bebê, e ela parece muito com um bebê. E eu gostaria de falar com você, papai e mamãe, de como a criança consegue e começa a sentir as emoções a partir de como nós apresentamos isso para ela. Tem um pensador que se chama Vallon, que ele é francês, ele fala a respeito da afetividade e o quanto nós somos afetados por muitas coisas, e a criança também. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: quando eu pego um bebê no colo, ele quer ser atendido nas suas necessidades. E qual é a necessidade, então, desse bebê? É de ser trocado, de ser alimentado, enfim. E como é que eu posso fazer da melhor maneira possível? Estando presente com esse bebê. Pegando no colo, olhando no rostinho, falando: oi, eu percebi que você está um pouco angustiado. O angustiado aqui, que a minha é uma boneca, e meu filho colocou o nome dela de Luísa. Então, eu pego e falo: vamos ver o que tem aqui? Coloco essa bebê com a maior tranquilidade no trocador e começo a conversar. Porque esse mesmo pensador chamado Vallon, ele diz o seguinte, que o bebê ele nasce no estado de simbiose com a pessoa, com a mãe. Ele não sabe que ele tem esse recorte corporal, que ele começa aqui, que ele termina aqui. E como que ele vai aprendendo? Através do toque. Falando: tudo bem, nossa, eu vou pegar nas suas mãos, eu vou passar um lencinho aqui na sua mão, vou passar um algodãozinho no seu corpo. Deixa eu ver se tem xixi ou cocô aqui para eu trocar. Olha o seu pezinho como tá, uau, você está me olhando, como isso é bacana. E a criança, através dessa fala e dessa conversa, ela vai se percebendo como outro, como ela consegue fazer esse recorte. Então, por isso que é importante essa compreensão de estar acolhendo mesmo nas necessidades.
E por que eu falo isso? De olhar no olho, estar presente com ela, porque o bebê, ele sente essa comunicação, ele sente esse contato, e tudo isso que o pai, a mãe, a família vai passar, é o que ela vai internalizando, então, de conceitos do que é o mundo. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que está muito agitada ou que está super ocupada e pega a criança com tudo, e aí tá no telefone aqui, então, pois é, sabe aquela reunião? A gente fala depois, porque, não, legal. E aí vai trocando. E é importante pensarmos nisso, por quê? Por que eu já trouxe essa situação logo da criança pequena? Pelo seguinte, quando nós estamos em alguma reunião, quando nós estamos em algum local que nós deduzimos que é um local que a gente precisa ter respeito, quando alguém toca no nosso celular, nos ligando, no mínimo que a gente faz é levantar com calma desse local e atender em outro lugar. De maneira alguma, a gente pega esse telefone e fica ali falando, porque tem um chefe falando, ou tem alguém conversando, enfim. Então, é importante pensarmos o quanto o bebê ele precisa ser atendido nas suas necessidades, mas de maneira presente com essa família que está olhando. Então, esses primeiros contatos do que é a emoção, de como se relacionar com o mundo, é a maneira que as nossas mãos irá transmitir através do toque, pegando nesse bebê, olhando para ele, compartilhando, estando presente com ele. O nosso olhar para o olhar do bebê é convidativo, então é importante que ele tenha essa percepção. E tem um pensador inglês, que era pediatra e também psicanalista, o Winnicott. O que ele diz? Ele fala sobre um termo da mãe suficientemente boa. Essa mãe suficientemente boa não quer dizer que ela tem que ser perfeita, mesmo porque as falhas fazem com que o bebê também se entenda como pessoa e cresça compreendendo. Acontece que essa mãe suficientemente boa é uma pessoa que está atenta para as necessidades do bebê. E estar atenta é se desligar do que está acontecendo de maneira geral e acolher esse bebê, como eu mostrei aqui para vocês, de uma maneira que ele sinta que você está presente com ele. E não batendo papo com outra pessoa enquanto você faz as trocas da alimentação, estar com ele de fato. Então é importante toda essa sensação, porque aí ele vai fazer essa questão do recorte corporal. Isso em relação aos cuidados. E claro, a fala, gente, ela tem que estar o tempo inteiro presente. Às vezes o adulto tem uma mania de achar que o bebê, por ele não falar, ele não entende fala, não precisa falar com ele. Só que é importante saber que para que ele consiga desenvolver uma fala estruturada lá com 2 aninhos de idade, mais ou menos, que é mais ou menos a média, ele precisa ter uma reserva. Se ele não tiver uma reserva de palavras, ele não vai falar. Ele pode até falar algumas coisas, mas vai ser muito abaixo do que seria possível. Então, todas as trocas, falar com ele. Nossa, como eu percebi que você não estava satisfeito. Poxa vida, olha que mãozinha, igual como eu mostrei aqui. Uau, como é que você está hoje? Se importando e mostrando partes do corpo para contribuir para esse recorte. E uma outra coisa muito importante também, que as famílias precisam saber, é como que esse bebê, qual é o trabalho desse bebê, por exemplo? Porque a maioria das famílias gostam de deixar o bebê por horas ali no berço ou no carrinho, porque ele não sabe fazer nada. E nós nos surpreendemos como eles sabem fazer muita coisa. Quando a gente, a partir de 3 meses, que é o ideal, forra o chão, como se fosse aqui com esse tapetinho gostoso, bem organizado, com alguns objetos. E, Beth, que objetos são esses? Bolas de pano, no mínimo, no máximo, um guizozinho dentro para fazer aquele barulhinho. Potes plásticos de vários tamanhos que dê para encaixar. Chocalhos, não com muitas cores, nada disso, não muito barulhentos, e deixa ali ao dispor do bebê. O bebê, a partir desse ambiente organizado, preparado, ele vai ter essa motivação para ir em busca do que ele quer. Não o adulto chegando e falando, olha que bonitinho, que fofinho, pega esse aqui. Não, o bebê, na maioria das vezes, nem quer esse que você mostrou. Então, é importante deixarmos o bebê ir atrás do que é importante, pegar. Então, tudo isso é sensação de cuidado, de respeito, de se preocupar com esse bebê, porque o adulto está atento tanto no espaço organizado, quanto nos objetos selecionados, porque tem que ser com segurança. Não vamos dar coisa muito pequena, porque, óbvio, ele vai pôr tudo na boca. Porque Freud falava muito dessa questão, psicanalista também,
de que tem essa fase oral, onde o bebê conhece o mundo através da boca. Isso porque o primeiro contato que ele tem no mundo externo é o seio materno. Então, quando ele mama, ele tem as suas sensações, as suas angústias resolvidas, que é a de fome. Então, ele começa a falar, uau, então quer dizer que o mundo é assim? Vou pôr na boca para ver então o que acontece? E vai experimentando. E através desse experimentar, ele vai percebendo que o mundo tem cores, tem formas, tem gostos, tem texturas, e o quanto ele fica ali o tempo todo nesse objeto, olhando para as partes do objeto e se impressionando com ele. E é importante deixar a criança vivenciar. E nessa brincadeira, há o desenvolvimento motor, que é quando ele se estica para pegar um objeto longe, ele vira para um lado, vira para o outro, rola e volta. E aos poucos ele vai se percebendo o quanto ele consegue fazer muita coisa. E aí, se tiver banco, ele sobe, igual como tem essa mesinha, ele vai querer subir, aí ele vai tombar, mas ele vai começando a ter estratégias de queda. Parece engraçado essa palavra, né? Estratégias de queda. Mas é isso que acontece. Tem criança que é deixada no berço, por exemplo, o espaço é limitado. Então, o máximo que ela pode fazer é virar e desvirar. Não tem muita essa opção de movimento. E as crianças que são deixadas em espaços mais amplos, ela tem essa oportunidade, ela tem esse momento de se desenvolver. E isso, quem cunhou muito essa informação foi uma pediatra húngara, Amy Pickler, que ela trouxe um pouco dessa informação a respeito do movimento do bebê. O que o seu bebê sabe fazer? Então, é importante a gente pensar nesses espaços seguros para que o bebê também consiga se desenvolver. E sempre com a fala presente, com essa questão da paciência, de estar junto com esse bebê, porque, gente, bebê demanda muito, e quem é pai e mãe sabe disso. A partir do momento que aquele pacotinho fofinho chega em casa, e aí dá o primeiro choro, meu Deus, o que será? O que está acontecendo? E os pais vão começando a entender o que acontece com esse bebê. Então, é importante a gente pensar sobre como nós vamos aproximar esse mundo complexo para esse bebê através das nossas ações. E, claro, os combinados na família. Nossa, ai, tive um dia cheio hoje, estou cansado. Você pode ficar um pouco? E aí o outro, claro, posso. Então, essas questões todas, vai passando toda essa informação para esse bebê de afetividade, o quanto ele pode ser acolhido. Mas esse bebê não fica assim. Ele começa a crescer, se desenvolver e demanda muito mais. Ele aprendeu a andar. E agora, meu Deus do céu, ele vai, sobe nas coisas e pega os livros, joga no chão. De novo, prepare um espaço organizado para que ele consiga, então, interagir. E o que é isso, espaço organizado, Beth? Espaço organizado é estruturado para essa fase, onde o bebê quer, então, movimento. Então, com bolas, com legos, onde ele pode construir, de preferência aquele grande, porque está com um ano e pouquinho. E ele quer transitar, ele quer andar, ele quer ir atrás. Então, é importante pensar o quanto nós podemos possibilitar um ambiente que favoreça esse desenvolvimento para a criança. E aí ela vai em busca dos conhecimentos do que ela quer. Então é importante pensarmos de como nós estamos facilitando isso. Às vezes os pais, os cuidadores falam assim: sai daí de cima, menino, não pode isso, não pode aquilo, você não pode subir. Na cabeça do bebê tá assim: tá bom, fala para mim o que eu posso. Fala o que eu posso, que aí fica muito mais tranquilo para eu entender. Então, às vezes, só a maneira de a gente pensar um pouco esse movimento nos traz essa possibilidade, então, de perceber essa criança, que ela está no mundo, que é tudo muito diferente, que o mundo, gente, é uma conquista para eles. Para a gente pode ser até normal, quando eu enxergo alguma coisa pronta, porque o meu cérebro pega na memória muitas coisas da minha vida, do meu histórico social, cultural, e eu tenho respostas prontas. Mas essa criança pequena, de um ano e pouquinho, não. Tudo é novidade. E aí ela quer mexer e o pai fala: não mexe isso, não pode isso. Por que não comunicar? Trazer a criança para conhecer a casa, para mostrar quais são os locais que não é legal ficar transitando e onde é legal brincar, mostrar. Então a criança ela precisa apenas ser guiada nas suas potencialidades para desenvolver essas capacidades mesmo de interagir no mundo de uma maneira segura, de uma maneira tranquila e a maneira confortável da família comunicar com essa criança. E o que mais interessante que tem é que a criança, ela observa muito. Então, a maneira que você faz é a maneira que ela vai reproduzir. Porque o primeiro contato que a criança tem com o humano é na família. Então, ela vai tirar todas as suas questões ali, de como essa família fala com ela, se é aos gritos, nossa, você não me ouve!
ou se é: "Vem aqui, vamos conversar, por que que você está chorando?". Ainda que criança de 1 ano e pouquinho não tem um pouco esse entendimento sobre essas questões de regras, da moralidade, por exemplo, porque ela está na fase da anomia, que tem um pensador que se chama Piaget, que fala sobre os desenvolvimentos da moralidade e os estágios, e não que a gente vai precisar colocar em categorias isso, que eu também nem gosto muito de ficar colocando as crianças em compartimentos. Só que é importante a gente entender o desenvolvimento da criança a partir desse padrão, para poder a gente perceber o que a criança faz dessa idade e para possibilitar o adulto de organizar, então, esses espaços. Então é importante essa escuta da criança, perceber que você está chorando, eu estou aqui com você, esse apoio emocional. Às vezes a criança nem quer falar, nem quer que você fale, ela só quer que você sente do lado e a escute. Às vezes a criança dá um grito e às vezes os pais interpretam como malcriação, como tá desafiando, e às vezes a criança chamando atenção para falar: "Oi, você passou o dia todinho trabalhando e eu queria muito ter um tempo com você e eu percebi que não está acontecendo, e por isso que eu reagi assim". Então, é importante pensar nessas questões. E pais, de criança de 2 anos, por exemplo, é importante pensar o quanto essa criança, quando chegou agora, 2 anos, é uma criança que já percebeu muita coisa na casa, já percebeu como tudo acontece, e como essa criança traz essas informações dentro de si. Agora com 2 anos, essa criança está numa fase que os pensadores também falam, que é do jogo simbólico, ou seja, ela vai representar, mas ela vai representar aquilo que você faz. É muito engraçado pensar assim, né, porque os pais falam: "Ai meu Deus, e agora?". E eu vou te dar uma dica, pega um papel, anota, faz uma lista de como você reage com as questões, se é gritando, se é brigando todo o tempo, se é tendo esse humor todos os dias, faz essa lista. E faz as listas das coisas que você consegue fazer de maneira mais tranquila, mais empática e põe no papel. E começa a circular como você gostaria que o seu filho, sua filha, seus filhos vissem você e colassem nele essas informações. A partir disso, comece os treinos todos os dias, fazendo então esse modelo de pai que você gostaria de ser. Ai, Beth, mas eu fico um pouco angustiado porque às vezes as minhas emoções, elas estão tão, fragilizadas que às vezes eu não sei o que fazer. E eu entendo você porque na escola a gente realmente não tem uma disciplina sobre educação socioemocional. Ainda que atualmente as escolas estejam fazendo alguns projetos que eles focam essas questões. Então é importante fazer aquele exercício de saber por que eu estou gritando tanto? Por que eu estou ficando tão mal-humorado todo o tempo? O que acontece comigo? Se olhar. Então, o primeiro convite que eu te faço, já que é criando filhos emocionalmente saudáveis, se eu vou criar alguém assim, eu preciso estar emocionalmente saudável, concorda? Então, é importante pensar em como está o meu estado emocional. E o que no ambiente onde eu passo aciona essa raiva, essa braveza, todo esse mau humor, ou tristeza extrema. Olhe para você e comece a observar. Eu costumo falar, e também é um ponto da CNV, da comunicação não violenta, que diz o seguinte, que os sentimentos, eles são como fumaça, que eles vêm nos avisar de algo que está acontecendo, mas eles não conseguem resolver ali. Eles só dão, olha, um toque. Alguma coisa está acontecendo porque está pegando fogo em algum lugar, né? Porque onde há fumaça, há fogo. E o que é esse fogo que a gente chama? São as necessidades. Então, partindo disso, por que você se sentiu tão chateado, tão angustiado porque aquela pessoa falou alguma coisa para você? Não foi a pessoa, foi uma necessidade sua que pode ser que seja de compreensão, de cooperação. E pelo fato da pessoa falar daquele jeito, acionou a frustração, a raiva, a tristeza, mas que isso não vai resolver. Então, olhe para essa sua necessidade. É preciso de cooperação? Então, vamos olhar para a cooperação e fazer os pedidos. Eu gostaria muito que você cooperasse comigo. Um exemplo de coisas que acontecem na pandemia agora, né? Nesse isolamento, nessas questões de organização que nós tivemos que fazer, então, na nossa rotina. E aí, tivemos que cuidar da casa mais vezes, e aí o marido, nós, os filhos. E aí, de repente, um dos combinados foi quebrado.
Vou dar um exemplo da louça. Aí a mãe chega e fala: ai, não acredito que essa louça está na pia. Nossa, mas vocês são irresponsáveis mesmo, hein? Não posso contar com vocês. Isso é um tipo de fala. Mas, poxa vida, por que será que eu já agi desse jeito? Falando desse jeito, dessa maneira? O que está por trás disso? E a questão da escuta, de poder chamar e falar: pessoa fulano de tal, lembra que a gente conversou que seria o seu momento, então, da louça? O que ocorreu que ela não foi lavada? E a pessoa vai dizer: pois é, você acredita que eu tive tanto trabalho, uma demanda maior do que o normal e eu não consegui? Percebe que quando eu consigo transmitir a minha insatisfação, dando oportunidade para o outro trazer essa colaboração, há uma escuta muito mais interessante e nós focamos em benefício mútuo. Não nessa questão de falar eu mando e você tem que fazer. É uma questão de, poxa vida, entre marido e mulher isso ocorre muito, de falar, mas você não faz o que eu mando. Você sabe que tem que fazer e não faz. E os homens falam, nossa, você podia me pedir. Então, essa questão da maneira de falar é a maneira que os filhos estão, olhando, observando, e é a maneira que eles estão internalizando essas informações de como, então, gerenciar essa questão da emoção, da fala, do toque, do cuidado, quer seja com empatia ou sem empatia, é isso que eles vão perceber. E por isso que a gente sempre fala que para ser pai e mãe é importante dar uma estudada, é importante ler, compreender as questões das crianças e ajudá-los a resolver tudo isso. E eu ainda estou na parte da criança que tem 2 anos, né? Que ela está nessa questão do jogo simbólico, de imitar o que o pai e a mãe faz, ou o que os objetos podem ser de transformação. Beth, o que é isso, jogo simbólico? É quando a criança pega, por exemplo, essa bonequinha, que é uma boneca, não é um bebê, né? E o que ela faz? Ela fala assim, isso daqui é minha filhinha, olha, ela imita tudo que a mãe faz com ela. Ou com a irmãzinha dela, e ela vai mostrando, ela vai falando, olha, faz isso, faz aquilo, ou não faz isso, não faz aquilo, enfim. Ela vai, então, cooperando nesse ambiente. Ou quando essa almofada, por exemplo, se transforma num escudo de luta, por exemplo. Isso também é um jogo simbólico, ou uma caminha para colocar a bonequinha para descansar. Então, a criança, ela vai pensando em N possibilidades do que fazer para poder se movimentar nesse ambiente. E o quanto isso é importante para ela, o quanto é importante que a família perceba que ela está nesse mundo de desenvolvimento, ela está compreendendo esse mundo adulto através das brincadeiras que ela reproduz. E aí vai ter a fase da disputa dos brinquedos também, que é importante a família se atentar nesses momentos para ver as angústias da criança. Lembra que eu falei dos sentimentos, que eles são fumaça? Então a criança vem gritando e a mãe fala: o que foi que você fez? Coisa boa você não fez, hein? Mas é importante pensar como é a nossa comunicação e como isso impacta a vida da criança que quer só ser escutada, que quer só ser ouvida, de falar, me conta o que aconteceu. Nós somos assim. Quando nós estamos angustiados com alguma coisa e nós ligamos para uma amiga, para o nosso marido e a gente conta, e se a gente ouve do outro lado assim, mas você deve ter feito alguma coisa para a pessoa ter falado assim, nossa, a emoção vem, não impacta aquilo, poxa, será que você pode pelo menos perguntar o que aconteceu para eu conseguir te contar e a partir daí, então, você observar? E uma das coisas que a gente convida as famílias a fazer é sempre treinar a observação em casa. Gente, observação, ela tem que estar desprovida de julgamentos. E como que é isso, Beth? Eu vou dar um exemplo muito prático. Você entra num lugar e aí tem cadeiras, mesas, tudo, e você olha para a parede e fala assim, essa parede é branca, porque está pintado de branco. Ok, você observou. E tem cadeiras, legal. Aí entra uma pessoa e fala assim, essa parede é horrível. Por que ela disse horrível? Porque ela não gosta dessa cor. Logo, ela já disse que é horrível, ela já colocou uma qualidade para aquilo, ela julgou essa situação. Quando a gente emprega isso para a criança, de já não observar a situação, você vê aquele monte de brinquedo no chão jogado, você fala, nossa, por que você é tão desorganizado? Nossa, olha como é que tá essa casa. E aí ele vira para você e fala assim, mamãe, papai, eu tirei tudo do lugar porque eu estou organizando. Aí você impacta e fala, poxa vida, por que eu falei assim? É importante pensarmos nas nossas ações, de repente chegar e dizer,
Uau, o que está acontecendo aqui? Me conta. E aí você abre um leque de possibilidades de conversa, de dizer: "Olha o que eu estou fazendo, eu vou colocar esses objetos nessa caixa". As crianças vêm com essas vontades de querer organizar o espaço, o ambiente, de querer ser acolhido pela família, de querer esse colo, esse conforto, esse afago. E, infelizmente, em muitas famílias, essa conexão, ela vai se distanciando por conta da maneira que a gente fala. E que a gente fica tão impregnado com o nosso trabalho, com tantas coisas que a gente faz, que a gente acaba não prestando atenção nesses detalhes. E é importante entendermos que quando temos filhos, gente, muda tudo. Eu fiquei 15 anos esperando ter o Samuel. E graças a Deus o Senhor me abençoou e o Samuel veio depois de 15 anos. Pensa uma casa estruturada de uma maneira durante 15 anos e chega um bebezinho que veio movimentar essa casa, assim, e o quanto nos tirou dessa zona de conforto para olhar para essa criança e olhar as necessidades. Então a gente continua indo em alguns locais, outros não, por conta da demanda da criança mesmo, locais, por exemplo, restaurantes que não têm espaço para a criança. Poxa, a criança ela também quer ser atendida nas suas necessidades. Então, quando eu for pensar numa viagem, é importante pensar se essa viagem tem uma proposta para receber essas crianças, porque elas não são invisíveis, elas estão aqui e querem ser atendidas. Por vezes, eu vejo as pessoas se cumprimentarem, que tem criança, aí elas ficam ali entre elas adultas, e a criança ali, né, na medida ali da cintura para baixo, e as famílias aqui conversando, e em nenhum momento para e olha para essa criança para dizer assim: "Oi, e você? Como que você tá hoje?". Raramente você vê um adulto que cumprimenta primeiro a criança e depois o outro adulto. É muito engraçado isso. E até às vezes na igreja, quando às vezes o pastor fala assim: "Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço", aí esse outro adulto quer procurar outro adulto, ele vê uma criança falar e não vale, então não vou fazer o que a pessoa pediu. Mas eu te convido a fazer isso. Olha para essa criança, é importante, ela é uma pessoa em desenvolvimento, você está contribuindo para esse desenvolvimento dela. O quanto é importante pensar nessas questões, que a criança está vendo o mundo e a maneira que ela está, então, se comunicando. Então é importante pensar nisso e focar o seu olhar nessas questões, nessas situações, ok? E agora, Beth, a criança de 3 anos. Gente, a criança de 3 anos é uma criança que ela, então, já passou por todos esses caminhos, de experimentar o ambiente, de olhar os movimentos, e agora ela corre de um lado, corre para o outro, ela tem as vontades, ela fala o que ela quer, ela traz aquilo que ela tem de mais gostoso no coração, que é a sua vontade. Ela quer fazer agora, ela experimentou a fala, que aliás está bem desenvolvida, porque essa família percebeu o quanto era importante conversar. Aí falou bastante na fase pré-verbal, que Piaget fala, que é quando antes da fala, e ela tem assim um repertório gigantesco de vocabulário. Então ela vai conversar, ela vai falar e ela vai te questionar. E é tão engraçado quando a gente percebe que algumas crianças, a família está falando, e tem criança que fala assim: "Não, mamãe, não foi assim não, foi assim". E a mãe fala: "Ai, menino, não me interrompe. Nossa, como que você está sendo desagradável?". E como é bacana convidar a criança para falar: "É mesmo? Então você pode comigo aqui junto contar a história? Para a gente ver se realmente ela foi assim? Que tal?". Porque a criança quer participar, a criança ela quer ser atendida nas suas necessidades. Ou quando a gente marca o encontro com os nossos amigos em algum local, e nós já conhecemos essas pessoas, então a gente vai, conversa, e a criança, ela tem que se virar para fazer amizade com os filhos dos seus amigos. Aliás, esses filhos ela nunca conheceu, você nunca apresentou. E em fração de segundos você fala: "Vai brincar", e aí às vezes ele fica ali acuado, ele fica um pouco tímido, e aí vem os rótulos, né. "Nossa, parece bicho do mato, meu Deus do céu, como é que não consegue?". E aí eu te convido para olhar um pouquinho então para a situação, mas voltada para você. Quando você vai num lugar e a pessoa te obriga a fazer amizade na marra, com essas pessoas que você nunca viu na vida, uma dinâmica de repente de um lugar que você tem que fazer, tem as inquietações. Como que você lida com isso? Então é importante pensar nessas questões. Então isso é importante passar para a criança, como lidar. E uma maneira muito bacana com a criança de 3 anos é você
mostrar, nomear os sentimentos. Quando a criança está brava, muito chateada porque vocês fizeram um combinado e ela não quer cumprir, e ela chora, e ela grita, ela diz que quer fazer, e você gentilmente, sempre usa o que é com gentileza e firmeza, chegar e falar: olha, que é importante pôr limite nos filhos, né? Mas a fala, ela direciona todo esse limite. Nós combinamos e eu entendo que você ficou chateado. Eu também fico chateado. E ficar zangado, com raiva, são sentimentos que nós sentimos. Então, isso que você está sentindo é raiva, é tristeza, é alegria, é pontuar para a criança. E ela vai se conectando com esse sentimento e você vai dizendo, então, isso é um sentimento. E toda vez quando eu fico meio chateada, eu, por exemplo, dou exemplo para o Samuel, né, meu filho de 4 anos, eu falo, Samuel, quando a mamãe está um pouco angustiada, chateada com alguma questão que não saiu da maneira que eu gostaria, em vez de eu ficar alimentando esse sentimento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar teclado, que eu gosto de tocar e cantar, e fico ali no meu momento. Tanto que esses dias eu estava tocando, ele falou, mamãe, você está chateada e cansada? Como as crianças captam essas informações? Eu falei, hoje não, então, eu esqueci de te falar que tem outras vezes que eu tô bem e tô tranquila aqui tocando. Ah, mamãe, tá bom. E aí eu passo para ele, eu falo, toda vez quando você está assim angustiado, chateado, gritando, querendo jogar as coisas, o que te acalma, Samuel? Pense em algumas coisas que te acalmem. Ele fala, mamãe, abraçar o meu gatinho, aquele bem fofinho do quarto que eu tenho, que eu durmo, quando eu abraço ele bem apertado, ele me acalma. Eu falo, então eu te convido, toda vez que você sentir esse sentimento, vontade de querer quebrar as coisas, que criança, dependendo da criança, quer correr, quer jogar, chora, e aí, como então apresentar caminhos para que a criança possa lidar com essa emoção sem falar, para de chorar, engole o choro, você não pode chorar. Porque depois, quando a criança cresce, é isso que ela vai fazer com as emoções. Eu não posso sentir isso. E isso fica lá dentro do coração, marcando, e ela não vai conseguir, então, dialogar com tudo isso. Então, a fase de ensinar é essa, a primeiríssima infância, de você pontuar, mostrar. Outra maneira muito bacana de fazer com que as crianças comecem a lidar com as emoções através de literaturas. Então, tem aqueles livrinhos da coleção de raiva, de tristeza, de alegria. Conte uma boa história para a criança. Mas uma dica, não vai contar essa história quando ela estiver com raiva, porque não vai dar certo. Ela não vai querer ouvir, então é importante esperar a criança estar tranquila e convidar para ela, então, ouvir uma boa história. Vamos conhecer esse livro? Ela vai começar a se identificar, então, com aquele personagem ali, e ela vai falar: eu fico com raiva também, eu fico com tristeza, nossa, eu fico triste às vezes. E é importante pontuar que caminhos a criança pode escolher para ela, então, saber que ela vai ficar triste, mas como sair dessa tristeza. Então é importante pontuar esses caminhos que ela vai crescendo nesse ambiente de direção, nesse ambiente que permite a fala, que permite a conversa, que permite as ideias. E essa questão de estar dando voz para as crianças, tem que ser, assim, muito tranquilo e de uma maneira que eu sempre falo que é fazendo através de reunião de família. É importante colocar um dia na semana, uma reunião de família, para pontuar os combinados. Primeiro a gente começa essa reunião fazendo os elogios, né? Encorajando as pessoas, dizendo, poxa, papai, que bom que você chegou mais cedo e conseguiu ficar comigo naquele momento que você mesmo combinou. E aí a mãe também pontuando coisas. E depois abre o livrinho lá, que eu sempre falo que tem que ter um caderninho, onde vão anotando durante a semana quais foram os combinados que foram cumpridos e os que não foram cumpridos. E ali na reunião de família fala assim, olha, esses combinados não foram cumpridos, então o que a gente pode fazer para que eles possam ser? E ali, todo mundo junto, vai ter as ideias que as crianças podem dar, e claro, os pais sempre limitando essas escolhas, porque senão as crianças também, né, tudo é chocolate, tudo é doce, não dá. Então tem os momentos e a criança vai percebendo que elas podem falar, que elas têm vez, que elas podem, então, contribuir. E quando a criança estiver na escola, ela sabe quando o professor pedir alguma coisa para falar, ela não vai ficar retraída, porque isso está muito tranquilo para ela. Com respeito, sempre sendo respeitoso, eu falo, Samuel, precisa ser respeitoso com as pessoas, é importante entender o ambiente. Quando você quiser falar, você fala. Eu gostaria de falar, mãe, eu quero falar. E a gente sabe que você quer se colocar. Então é importante pontuar isso para a criança, porque na hora que o professor pedir alguma ideia, ela não vai ter vergonha, porque na casa dela ela não é sempre limitada a não falar. Ela pode contribuir de maneira respeitosa. Então ela vai dar muitas ideias, vai querer contribuir com isso. Então,
focando nessa linha, né, que nós fizemos aqui do bebê, como então passar essa questão emocional através do toque, aí a criança então cresce, ela vai correndo pela casa e a família preparando o ambiente ali que ela possa se movimentar, experimentar, sempre com a fala, o tempo inteiro constante de preferência, para que ela consiga, então, internalizar os combinados da casa. Aí, com 2 anos, ela passa, então, a perceber muito mais diferente esse mundo, e agora fazendo jogos simbólicos, e com 3 anos, vem os desafios, né? Mas o quanto que a família construiu isso desde pequenininha, e a fala, gente, ela tem um poder extraordinário no pensamento de uma pessoa. Quanto mais eu recebo a fala e quanto mais eu falo, mais o meu pensamento ele se desenvolve. E isso quem trouxe essa abordagem foi um pesquisador que se chama Vygotsky, que ele usa muito essa questão da fala, da linguagem, e ele chama de funções superiores, que é quando alcançamos esse nível de nos comunicar e a criança consegue abstrair uma situação e então começar essa fala. Olha que bárbaro essa construção. Por isso que é importante entender o mundo desses pequenos e o quanto eles querem se relacionar. E nós somos seres relacionáveis. E eu quero ler aqui para vocês, para a gente então ir finalizando, a respeito de Salmo 139, que diz o seguinte, eu sei que muitos conhecem, né? A onipresença e a onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia. Pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem um deles havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Eu vou parar aqui no versículo 18, para terminar dizendo o seguinte para vocês. Esse salmista, né, Davi falou isso para Deus, e eu gostaria de trazer essa sensação para você, pai e mãe. Olha a consideração de presença que Davi sentia de Deus. Ele sabe onde eu estou, ele sabe o que eu faço, ele está sempre presente comigo. Ele me cerca, ele me cuida. Ele viu como que eu fui entretecido, ele fez tudo isso. Passando para você, papai, para você, mamãe. Pensa no teu filho te vendo dessa maneira, olhando para você e falando: como eu percebo que você cuida de mim. Como eu percebo que você sabe quando eu preciso andar, quando eu preciso então pegar algum objeto e você está ali para me proteger. Você está ali para cuidar de mim. Como eu sinto esse seu cuidado, como eu sinto essa sua vontade de estar presente comigo, de ser persistente na fala, de me passar a respeito de como que acontecem as coisas. Eu sinto que você está muito próximo a mim e eu fico tranquilo com isso. Você me conhece, papai, desde quando você fazia ultrassom ali, quando eu ainda estava naquela substância informe, e você viu e você já idealizou muitas coisas para a minha vida. Como isso é maravilhoso. Então, papai, olha para essa criança e fala: é isso.
Eu quero estar presente com você, eu quero estar junto com você e trazer todos esses ensinamentos para que você consiga, então, crescer de maneira saudável, entendendo todos os seus sentimentos, pensamentos e fazendo os seus pedidos. E é isso que eu gostaria de passar para vocês a respeito desses momentos, de como é marcante, de como é gostoso olhar para uma criança e perceber o seu desenvolvimento e o quanto ela é importante e preciosa para todos nós. Muito obrigada, gente.